Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com visto ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, num dia em que o Eurodólar se mantém aqui acima de 1,09. Ontem não conseguiu ultrapassar os tais 1,0936, isto apesar de termos visto as negociações da Ucrânia com os Estados Unidos na Arábia Saudita a saírem bem, a saírem com a possibilidade de um acordo, de um cessar-fogo de 30 dias, pelo menos a Ucrânia a concordar. A bola, como dizem, a bola está do lado russo, onde vão ter também eles de concordar com esses 30 dias de cessar-fogo, o que até agora ainda não sucedeu. Mas apesar de tudo isso, o eurodólar não subiu destes níveis. Também não subiu destes níveis com hoje de manhã já a Christine Lagarde a falar e a dizer que está a olhar para a inflação, continua a dizer que não dá nenhum forward guidance, ou seja, não dá nenhuma orientação futura, mas que o Banco Central Europeu deverá continuar a manter a causa e efeito e, portanto, a querer dizer que, portanto, se as tarifas, e ela referiu as tarifas norte-americanas, se acabarem por criar inflação, a inflação não estará sempre nos 2% e, portanto, terá que reagir a isso. Portanto, numa clara nota de que o Banco Central Europeu terá que agir a qualquer situação em termos de inflação. Onde também disse que em abril tanto podiam manter as taxas de juro como baixar essas mesmas taxas de juro, ou seja, basicamente aquilo que disse depois da reunião do Banco Central Europeu. Ora, tudo isto não fez mais do que uma pequena uma pequena alteração no preço, que anda aqui sempre em cima de 1,09. Ontem, quando falámos, estávamos aqui assim à volta do 1,09, 1,0905, à volta disso, ligeiramente acima de 1,09. Neste momento estamos aqui a 1,0910, 1,0915, portanto continuamos num período de muito pouca volatilidade. Isto mesmo com esta noite as tarifas norte-americanas dos tais 25% sobre o aço e o alumínio terem atingido a Europa e a Europa a dizer que vai retaliar também com impostos sobre cerca de 26 mil milhões de euros de produtos norte-americanos. Ainda assim, isto praticamente não deu qualquer volatilidade ao preço já no dia de hoje. Ainda no dia de hoje, o que vamos ter de facto é a inflação, não vamos ter mais do que isso. Vai ser mais um dia em que não temos grandes dados económicos, a não ser este, obviamente. A inflação nos Estados Unidos, o mercado está à espera de 0,3% a nível mensal, numa subida dos preços a nível mensal de 0,3% em fevereiro, com a inflação a cair dos 3% para os 2,9%, e a inflação subjacente, ou seja, sem os alimentos e a energia, a ficar nos 3,2%, caindo de 3,3%. Ora, eu creio que estes números a acontecerem poderão dar aqui assim algum colocar aqui assim alguma pressão sobre o preço e, portanto, a vermos alguma correção nesta forte subida do eurodólar. Esta correção, atenção que caso não haja uma surpresa grande nestes números da inflação, eu não acredito que vá também muito longe. Aliás, tal como ontem já tínhamos visto e continuamos a ver, primeiro aqui no gráfico semanal, que o preço se mantém dentro desta tal resistência da nuvem de Ishimoku. Relembro que a base desta nuvem, portanto numa correção poderá continuar aqui, a base desta nuvem se mantém aqui nos 1,0825, é bem mais abaixo do que está, obviamente, é quase uma figura abaixo, mas é isso que se mantém. No euro-dólar temos aqui a tal resistência a 1,0936, que eu acredito que se possa manter aqui durante mais algum tempo, a não ser que haja alguma coisa de facto
que altera aqui o panorama em termos geopolítico, que impacta o mercado. Neste momento não me parece, e continuaremos a ter então a tal inflação, uma inflação muito abaixo destes 0,3%, ou seja, 0,2% em termos mensais, ou 0,1% com a inflação anual a vir mais abaixo do que aquela que nós acabámos de verificar aqui, dos 2,9% principalmente dos 3,2% a inflação subjacente. Portanto, um número bem abaixo disso, aí sim poderá dar mais pressão ao dólar, e aí então temos a tal probabilidade ou possibilidade de vermos aqui o euro-dólar a subir e, portanto, a ultrapassar estes tais 1,0936. De outro caso, temos a tal situação inversa. A nível técnico, como já vimos no gráfico semanal, temos o preço aqui dentro da nuvem de Ishimoku. No entanto, aqui tanto o RSI como o MACD continuam, tal como ontem, se não há variações, a dar o tal impulso, tal tendência em alta. No mercado, no gráfico diário, claro que também isso é visível, mas também é visível que continuamos aqui em território de sobrecompra, potenciando aqui uma correção. Vamos ver se ela existe ou não. Para já ainda não há sinais disso, ela continua bem aqui assim em torno dos máximos, sem ceder. Talvez aqui, uma vez mais, vamos melhor aqui ao gráfico diário, em que ele continua, o gráfico horário, desculpem, em que ele continua aqui a ser suportado por esta média móvel das 55 horas. Vamos ver se isto aguenta. Um break aqui das 55 horas poderá dar aqui assim alguma possibilidade de um movimento maior em termos de descendente, em termos do euro-dólar. Neste momento, esta média móvel de 55 está nos 1,0877, portanto aqui à volta dos 1,0880, portanto temos que cair dos 1,09, 1,0880 para então termos aqui assim a probabilidade de vermos a tal correção a acontecer. Essa correção a acontecer provavelmente também não vai muito longe. Eu acredito que, e aqui temos, isto é o gráfico a 4 horas, onde vamos ficar. Vejo que há já algum cansaço nos próprios indicadores de momento, o que indicia a probabilidade de termos aqui assim uma possibilidade de fazer uma correção. Vamos ter então aqui um suporte na média móvel 21 deste gráfico a 4 horas, que está nos 1,0867. Portanto, o que nós vemos é 1,0867 desta média móvel 21 com 1,0855 desta média móvel no gráfico a uma hora, que está a 1,0877. Portanto, é uma área de suporte que podemos ter aqui assim, com alguma relativamente forte, aqui vamos dizer, 1,0870, 1,0880. Caindo isso, então temos a possibilidade de vermos um movimento mais forte, quem sabe aqui assim, aos tais 1,0765, não obviamente num dia, mas já a ir na direção destes 1,0765 neste mínimo, ou mesmo aqui um pouco mais acima, neste mínimo que se encontra aqui em torno de 1,08, ligeiramente acima, 1,0810, a dar um outro suporte ao preço. Acima, claro que se algo acontecer de contrário, ou seja, a tal situação da inflação em baixo, ou por exemplo, a Alemanha a conseguirem passar a tal reforma da travão da dívida, poderemos ter então aqui assim um movimento em alta, que vemos melhor aqui assim no gráfico diário, em que vai ultrapassar os tais 1,0936, pode ir, quem sabe, aqui aos 78,6% a 1,0992, aqui perto de os tais 1,10, o tal nível psicológico que temos vindo a falar já
aqui há alguns dias. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um bom dia, bons negócios e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!